Qual é a real dívida do seu clube do coração? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou apresentar balanços e números de 19 times entre clubes da Série A e da Série B, depois de conversar com presidentes de clube, diretores financeiros e especialistas em mercado e finanças. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo promete, tenho certeza que você vai curtir. Mas antes de te apresentar os números do seu clube do coração relacionados à dívida, dá uma olhada nessa dica esperta. A Bet4Plus chegou ao Brasil e na Bet4Plus você acompanha tudo o que está rolando no mundo dos esportes. A Bet4Plus vive a paixão pelos esportes do seu lado. Dê seu palpite nos vários mercados que a casa tem para oferecer em seu site. Acesse as melhores odds e aproveite as diversas promoções exclusivas. Ao usar o código Nicola4Plus, que está na descrição desse vídeo, além de receber um bônus de boas-vindas, você ainda tem direito a uma aposta grátis no valor de R$ 35 após seu primeiro depósito. E a Bundesliga, o campeonato alemão, está de volta nesse final de semana. Que tal aproveitar a promoção da Bet4Plus? Não perca o momento ideal para ganhar na Bet4Plus. A Bet4Plus nasceu com alma brasileira e tem o melhor para oferecer em jogos online, além de revolucionar a experiência do jogador brasileiro. Confira agora mesmo. Bom, bora começar o vídeo contando para você que Atlético Mineiro e Curitiba não vão fazer parte desse estudo. Tudo porque ainda não divulgaram seus balanços. Cheguei a conversar com dirigentes do Galo e também do Coxa e eles preferiram não me emitir qualquer tipo de informação. Querem passar os números primeiro para aprovação do Conselho Deliberativo e depois para a imprensa. Todos os outros 19 clubes tiveram seus dados analisados a partir do balanço, foram confirmadas as informações também com dirigentes dos próprios clubes e eu contei com a ajuda especial do pessoal do Itaú BBA, uma turma especializada em analisar as finanças de cada clube. Na 19ª e última colocação desse ranking de devedores aparece o Red Bull Bragantino, o mais novo integrante da Série A do Campeonato Brasileiro, sem qualquer dívida. Sim, temos um clube na primeira divisão do futebol nacional sem dívidas. Trata-se do Red Bull Bragantino, que foi comprado em março do ano passado pelo Red Bull. O Bragantino tinha uma dívida na época de 18 milhões de reais, a Red Bull pagou 45 milhões de reais para a compra do clube e automaticamente logo depois já pagou mais 18 milhões e zerou qualquer tipo de dívida. Red Bull Bragantino, que já investiu quase 100 milhões de reais em reforços nessa temporada, promete ser uma das grandes forças a curto e médio prazo do futebol nacional. O 18º lugar é do Ceará, que passou bastante aperto no Campeonato Brasileiro do ano passado, quase foi rebaixado, mas em questão ao aspecto financeiro vai muito bem, obrigado. A dívida é de apenas 14 milhões de reais, houve o crescimento de apenas 1 milhão na comparação com o ano anterior. Por que a situação é estável do Ceará? Porque é um clube que tem uma receita muito maior do que a sua dívida. A receita na temporada passada, por exemplo, foi de 98 milhões de reais, a dívida é só de 14 milhões e o custo de futebol na temporada de 2019 foi na casa dos 80 milhões de reais. E detalhe importante, se a gente pegar os últimos 6 anos de déficits ou superávites, o Ceará está no positivo em 13 milhões de reais. A 17ª colocação é do Goiás, que aparece com uma dívida de 18 milhões de reais em dezembro de 2019. Dívida que aumentou em 2 milhões de reais na comparação com dezembro de 2018. Outro time bastante equilibrado, com salários absolutamente em dia. Importante, a venda do Michael, fechada por 7 milhões e meio de euros para o Flamengo, só foi registrada em 10 de janeiro desse ano, ou seja, não entra na contabilidade que eu estou te apresentando aqui. O Goiás já garantiu um grande respiro para a temporada de 2020 com a transferência do atacante, clube que só gasta 62% daquilo que arrecada com o departamento de futebol, número extremamente interessante, e acumula 70 milhões de reais de superávites nos últimos 6 anos. Outra novidade na Série A do Campeonato Brasileiro é o Atlético Goianiense, 16º colocado nesse ranking de dívidas do futebol nacional. Ele tem 23 milhões de reais de dívidas no último mês de dezembro. Eram 25 milhões de reais na temporada anterior, em dezembro de 2018, ou seja, o Atlético Goianiense é um dos poucos clubes no Brasil que conseguiu reduzir sua dívida nessa temporada passada. Isso tem muito a ver com o fato de ter gastado bem pouco na segunda divisão do futebol brasileiro. Ele tinha só a 8ª folha mais alta da Série B. Na oportunidade gastava só 800 mil reais e apesar de um custo tão baixo, conseguiu a 4ª e última colocação que garantiria a classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro.
O Fortaleza é outra prova viva de que aquela máxima de que clubes do Nordeste são mal administrados e devem muito ficou no passado. Fortaleza é o 15º colocado desse ranking de dívidas e tinha em dezembro do ano passado 25 milhões de reais de pendências de passivo. Mesmo valor anotado em dezembro de 2018, ou seja, durante toda a temporada passada a dívida do Fortaleza nem aumentou, nem diminuiu. É o único caso entre todos os times analisados que não teve nem aumento nem redução de sua dívida. O Fortaleza tinha a terceira folha mais barata da Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, uma folha de 2,5 milhões de reais, o mesmo custo, por exemplo, do Ceará e do Goiás. E fechou com um superávit na temporada passada de 3,4 milhões reais, outro clube que vai muito bem obrigado dentro e fora de campo. As dívidas pequenas acabaram no Fortaleza. A partir de agora você vai se deparar com números bem maiores, a começar pelo Sport, o 14º colocado desse ranking, que fechou em dezembro de 2019 com uma dívida total de 189 milhões de reais. O Sport ainda conseguiu uma redução de 4 milhões na temporada passada, na comparação com dezembro de 2018, mas dá para dizer que a temporada de 2019 foi das mais complicadas para o Leão. Time que havia caído da primeira para a segunda divisão e por isso teve uma redução enorme, muito significativa em suas receitas. Por exemplo, a televisão. Ele havia faturado 43 milhões de TV em 2018, faturou pouco mais de 6 milhões na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Até por isso a receita total do clube caiu de forma vertiginosa. Foram 104 milhões de reais de receita em 2018 contra apenas 39 milhões de reais na temporada passada. Temporada bem caótica, mas ao menos o Sport conseguiu ser campeão pernambucano, vice-campeão da Série B e está de volta à primeira divisão. Quero falar agora do Bahia, o 13º colocado do ranking e que tinha uma dívida em dezembro de 2019 de 209 milhões de reais, informação confirmada pelo próprio clube. A dívida cresceu 13 milhões de reais na comparação com o ano anterior, mas nem tudo está perdido. De acordo com o próprio Bahia, houve um crescimento durante esse período nos ativos de 36 milhões de reais, o que causa um pouquinho mais de tranquilidade. Então, a dívida do Bahia é de 209 milhões de reais. Na temporada passada, o Bahia teve uma receita total de 189 milhões de reais. São números semelhantes. E esse é um ponto importante para que você observe para os próximos clubes. O tamanho da dívida relacionado ou comparado com a capacidade de faturamento do clube a cada temporada. O Bahia não vive uma situação tão tranquila quanto, por exemplo, o Fortaleza e Ceará. Tem mais receitas do que os dois clubes, mas também tem uma dívida maior. Na 12ª colocação aparece o primeiro clube considerado grande no futebol brasileiro. Trata-se do Grêmio, que fechou em dezembro de 2019 com um déficit de 250 milhões de reais. Eram 253 milhões em dezembro de 2018, ou seja, uma redução de 3 milhões de reais na comparação com o ano anterior. E o Grêmio, pelo menos até o início dessa temporada, ia de vento em polpa quando o assunto é finanças. O Grêmio podia se dar o luxo, inclusive, de ter dinheiro aplicado. Quem diria que um clube brasileiro poderia chegar a esse nível? Mas, por conta da pandemia, o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, disse em live aqui no canal do Nicola que essa aplicação teve de ser desfeita porque o Grêmio precisou da grana para se socorrer em meio à pandemia do coronavírus. Separei mais alguns dados importantes sobre as receitas do Grêmio relacionadas às dívidas. O Grêmio teve na temporada passada um superávit de 22 milhões de reais, é o 4º ano consecutivo em que o Grêmio fecha no azul. E na somatória desses 4 anos foram 122 milhões de reais de superávit, de lucro, para um clube que vai muito bem de fato. A receita na temporada passada foi de 420 milhões de reais, um recorde na história do clube, ou seja, receita de 420 milhões de reais, uma dívida de 250 milhões de reais. O Grêmio, entre os grandes, vai muito bem, está bem tranquilo. A 11ª posição do ranking é do Santos, com uma dívida em dezembro do ano passado de 357 milhões de reais. Crescimento de 36 milhões na comparação com o ano anterior. Mas, porém, contudo e todavia, a situação do Santos não é tão tranquila quanto esses números parecem. É que não fosse pela venda do Rodrigo para o Real Madrid por 195 milhões de reais e o Santos teria fechado com um enorme déficit na temporada passada e também teria visto sua dívida aumentar consideravelmente. Separei alguns números importantes também sobre o Santos. Clube cheio de processos na FIFA. Por exemplo, está proibido de inscrever novos jogadores por conta de uma dívida de 17 milhões e meio de reais que tem com o Hamburgo referente ao Kleber Reis.
O acumulado do Santos de déficit nos últimos 6 anos é de 133 milhões de reais, então a menos que continue vendendo um jogador importante por temporada, o Santos vai ter enormes problemas nas próximas temporadas. O 10º lugar na relação de clubes que mais devem no país é do Fluminense, com uma dívida de 428 milhões de reais referente a dezembro do ano passado. Uma dívida que aumentou em 8 milhões de reais na comparação com dezembro do ano anterior. Detalhe importante, 4º ano seguido em que o Fluminense fecha no negativo. O déficit no ano passado foi de 9 milhões de reais. Nos 7 meses da gestão do Mário Bittencourt, ele assume depois no lugar do Pedro Abad, que havia ficado os 5 primeiros meses. O Mário Bittencourt até conseguiu pagar uma série de dívidas, uma série de contas, mas não impediu, por exemplo, o déficit de 9 milhões de reais e esse aumento da dívida em 8 milhões de reais. Importante contar que a receita do Fluminense foi bem pequena na temporada passada. Foi de 265 milhões de reais, 32 milhões de reais a menos na receita, na capacidade de faturamento, na comparação com 2018. Chegamos ao 9º lugar, que é ocupado pelo Internacional, dono de uma dívida de 440 milhões de reais, referente a dezembro do ano passado. O Inter teve um aumento da dívida de 98 milhões de reais. Havia fechado em dezembro de 2018 com uma dívida de 342 milhões de reais. É importante contar que o endividamento do Inter faz com que o clube gaste quase o dobro na comparação com o rival Grêmio, quando o assunto é juros pagos sobre a dívida. Uma dívida muito maior do que a do Grêmio, uma dívida pesada que faz com que os juros atrapalhem demais o fluxo de caixa. Mesmo contratando poucos jogadores, o Internacional se vê sempre em apuros. A boa notícia para o torcedor colorado é que em 2019 o Inter conseguiu ter a 3ª maior receita entre todos os clubes brasileiros, só ficou atrás, na ordem, de Flamengo e Palmeiras. Ainda assim, o Colorado ainda precisa reduzir de forma forte, de forma intensa, o seu custo com a folha salarial. O Atlético Paranaense ocupa a 8ª colocação nesse ranking das dívidas. Mas, ao contrário do que os números que eu vou passar aqui parecem, a situação do Furacão é bem mais tranquila do que a maioria dos grandes rivais. O Atlético fechou em dezembro de 2019 com uma dívida de 449 milhões de reais, uma redução na comparação com o ano anterior de 29 milhões de reais. A receita do Atlético em 2019 foi de 390 milhões de reais, o maior faturamento da história do clube. Teve tudo a ver, por exemplo, com a venda do Renan Lodge por 120 milhões de reais, além do título da Copa do Brasil. O Furacão ainda registrou o maior superávit do país, ou seja, ninguém lucrou mais em 2019 do que o Atlético Paranaense. Foram 63 milhões e meio de reais de lucro, superando inclusive o Flamengo por 500 mil reais. Detalhe importante, o Atlético acumula um superávit nos últimos 6 anos de 232 milhões de reais. No início da década, o Flamengo ocupava uma das primeiras colocações no ranking de clubes que mais deviam. Tinha até aquela história do Flamengo fingir que pagar e os jogadores fingiam que jogavam. Hoje o Flamengo é o 7º colocado desse ranking, fechou em dezembro de 2019 com uma dívida de 452 milhões de reais. É bem verdade que essa dívida aumentou, na comparação ao último ano de Eduardo Bandeira de Melo, em 34 milhões de reais. Aí você pode estar se perguntando, como a dívida pode ter aumentado se o Flamengo faturou no ano passado 950 milhões de reais de receita bruta? Foi o maior faturamento da história de um clube na América do Sul. Nem no Brasil e nem em nenhum outro país da América do Sul a gente havia visto alguém faturar tanto. Comparável inclusive ao faturamento da CBF, que embolsou 970 milhões de reais na temporada passada. O grande problema é que, apesar de ter arrecadado muito, o Flamengo gastou demais no ano passado. O presidente Rodolfo Landim, logo no seu primeiro ano, decidiu gastar, por exemplo, só em reforços 209 milhões de reais. Os custos com a folha salarial, que chegou a bater 23 milhões de reais na temporada passada, e os empréstimos ajudam a explicar o crescimento na dívida do Flamengo. Mas o torcedor rubro-negro não tem que estar muito preocupado com isso não. É que apesar de ter essa dívida de 452 milhões de reais, ela equivale a metade da capacidade de receita que o Flamengo tem em uma única temporada. Então é uma dívida absolutamente administrável. Só queria terminar contando que o Flamengo, antes da era Bandeira de Melo, chegou a ter uma dívida superior a 700 milhões de reais e nos últimos 6 anos já acumula superávites de 615 milhões de reais. O 6º lugar nesse ranking é do São Paulo, 482 milhões de reais de dívidas em dezembro do ano passado. Houve um aumento de 170 milhões de reais na comparação ao ano anterior. Então, apesar de estar próximo do Flamengo, tanto no ranking quanto no valor, o São Paulo vive uma situação completamente diferente da do rubro-negro.
Tricolor até 3, 4, 5 anos atrás caminhava para um bom caminho, gastando menos, recorrendo muito pouco a empréstimos bancários, mas tudo mudou desde que o Leco se tornou presidente. E o ano passado em especial foi desastroso. 156 milhões de reais de déficit, contratações de Daniel Alves, Pato, Hernanes, Juan Fran, todas elas feitas sem que o São Paulo tivesse capacidade financeira para bancá-las. Pior que o São Paulo acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa do Brasil e da Libertadores da América, por isso esse déficit gigante de 156 milhões de reais. Para arrematar, quero te contar que o São Paulo nos últimos 6 anos acumula déficits de 305 milhões de reais somados e a receita no ano passado foi só a 7ª no futebol brasileiro. O São Paulo arrecadou 398 milhões de reais. Ou seja, a capacidade de arrecadação do Tricolor em uma única temporada não é suficiente para pagar a dívida de 482 milhões de reais. O 5º lugar nesse ranking de dívidas dos clubes brasileiros é ocupado pelo Palmeiras, que fechou dezembro de 2019 com uma dívida de 516 milhões de reais, um aumento de 96 milhões de reais na comparação com o ano anterior. Definitivamente 2019 não foi bacana para Maurício Gagliotti e companhia. Primeiro porque o time não foi bem em campo, não conseguiu títulos, depois porque gastou demais. Por exemplo, a dívida com a Crefisa saltou de 142 milhões para 172 milhões de reais. O Palmeiras ainda tem custos muito altos com seu departamento de futebol, gastou só no ano passado 551 milhões de reais. Um valor muito próximo ao que o Flamengo gasta com seu departamento de futebol, a diferença está na capacidade de arrecadação. Enquanto o Flamengo faturou 950 milhões de reais, o Palmeiras faturou só 641 milhões de reais. Por isso o superávit alviverde no ano passado foi de 1.700.000 reais, muito menor do que nos anos anteriores. Em 2016 o Palmeiras teve 90 milhões de reais de superávit, em 2017 teve 57 milhões de reais e em 2018 havia tido 30 milhões de reais de superávit contra apenas 1.700.000 da temporada passada. Bora falar sobre o 4º lugar nesse ranking, que é ocupado pelo Vasco da Gama, cuja dívida no ano passado, em dezembro do ano passado, foi de 566 milhões de reais. Um aumento de 70 milhões de reais na comparação com o ano anterior. O Vasco fechou 2019 com um déficit de 5 milhões de reais, depois de ter tido um superávit, um lucro, na temporada de 2018, equivalente a 65 milhões de reais. Por que o Vasco viu uma queda na sua produção e na sua capacidade de faturamento? De acordo com o presidente Alexandre Campelo, isso está muito ligado ao fato de não ter vendido jogadores. O Vasco pretendia vender ou o Marrone ou o Thales Magno. As propostas não chegaram na maneira que o Vasco queria e não houve acordo. Até por isso, o Vasco fechou no vermelho, viu suas dívidas aumentarem e a única boa notícia em 2019 foi o crescimento do programa de sócios torcedores, que saltou de 12 para 36 milhões de reais em 2019. Está na hora de falar sobre outro clube com situação extremamente delicada, o Corinthians, que é o 3º colocado nesse ranking dos clubes que mais devem. 668 milhões de reais de dívida em dezembro do ano passado, um aumento de 199 milhões de reais na comparação com dezembro de 2018. O ano de 2019 foi tenebroso para o Corinthians. 177 milhões de déficit, ou seja, o Corinthians gastou 177 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. E as justificativas são várias. Que o Corinthians vendeu muito poucos jogadores, foram só 45 milhões de reais com vendas, que o Corinthians não tem bilheteria, embora isso já seja algo bem antigo, desde que passou a ter um estádio. Toda a grana com bilheteria é utilizada para o pagamento do financiamento. Corinthians, que vive situação extremamente delicada, tem 239 milhões de reais de dívidas a curto prazo. Inclusive há uma negociação nesse momento para que o Corinthians consiga alongar pelo menos 100 milhões de reais dessa dívida para ter um pouquinho mais de respiro em relação ao fluxo de caixa, até para que não passe vexames como os atuais. O Corinthians chegou a atrasar, por exemplo, recentemente o pagamento da conta de luz e teve a luz do Parque São Jorge cortada. Para fechar, queria te contar que a venda do Pedrinho para o Benfica, que vai garantir algo na casa dos 87 milhões de reais ao Corinthians, certamente vai dar uma melhorada, uma aliviada momentânea na condição do Corinthians. O Corinthians receberia essa grana em 4 anos, mas está procurando em bancos a antecipação desse dinheiro para tentar pagar contas emergenciais. O segundo clube que mais deve desse ranking é o Botafogo, que fechou dezembro de 2019 com uma dívida de 734 milhões de reais, um aumento de 62 milhões de reais na comparação com o ano anterior. A única boa notícia para o torcedor botafoguense é que agora o clube não é aquele que mais deve no país, foi superado pelo Cruzeiro. Daqui a pouco eu falo sobre a Raposa. Voltando ao Botafogo,
De acordo com Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube e homem importante do departamento de futebol, hoje as dívidas do Botafogo são impagáveis. Declaração do próprio dirigente, que chegou a afirmar que se o Botafogo não se transformar numa SA, uma sociedade anônima, num clube empresa, o Botafogo vai correr o risco de em pouco tempo se transformar no América do Rio de Janeiro. Na temporada passada, o Botafogo registrou um déficit de 20 milhões de reais, com receitas bem pequenas de 191 milhões de reais. E o pior, o patrimônio líquido do Botafogo hoje é de 729 milhões de reais no negativo. Chegamos ao primeiro lugar, que é ocupado pelo Cruzeiro, o clube que mais deve no país. Em dezembro do ano passado, a dívida do Cruzeiro era de 763 milhões de reais, número divulgado pelo Itaú BBA. A dívida do Cruzeiro, na comparação com o ano anterior, subiu 294 milhões de reais. Vou repetir. O Cruzeiro, em apenas um ano, viu sua dívida subir em 294 milhões de reais. São quase 300 milhões a mais de crescimento em um único ano. Isso tem tudo a ver com 2019 desastroso, tenebroso, horrível, horripilante. Use o adjetivo que você quiser. O Cruzeiro registrou em 2019 um déficit de 394 milhões de reais. Ou seja, o Cruzeiro na temporada passada gastou quase 400 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Por mais incrível que isso possa parecer, Wagner Pires de Sá, Sérgio Nonato e Itair Machado têm tudo a ver com esses números absolutamente desastrosos. Números que fazem com que o Cruzeiro se torne um clube muito, mas muito a perigo, até em relação ao rebaixamento para a Série C. Cheguei a gravar um vídeo sobre o risco de punições relacionadas à FIFA e uma série de dívidas que o Cruzeiro tem com clubes do exterior. Para arrematar, preciso te trazer mais alguns números sobre esse déficit estrondoso do Cruzeiro na temporada passada. O clube arrecadou só 280 milhões de reais. Apostou que chegaria longe nas competições, mas acabou quebrando a cara e ainda foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o que vai determinar em 2020 uma redução gigante nas cotas, por exemplo, de televisão. O clube que arrecadava cerca de 70, 80 milhões de reais vai ter algo na casa de 7 ou 8 milhões de reais com cota de TV enquanto disputar a Série B. E o sócio, o torcedor e a bilheteria, que costumam ser boas receitas para os clubes grandes que caem para a Série B, o torcedor costuma apoiar o time para voltar para a primeira divisão. O Cruzeiro dificilmente vai contar com essas receitas por causa da pandemia do coronavírus. O Cruzeiro vai ter de se acostumar a jogar durante quase toda a segunda divisão sem torcida. E com menos pontos, já são 6 pontos a menos logo no início da competição por conta do não pagamento ao Al-Wahda do empréstimo referente ao Denilson. Bom, pessoal, eram esses os números que eu queria dividir com vocês. Se ficaram dúvidas, use o espaço para comentários para deixar as perguntas. Queria lembrar que busquei esses números com gente especializada no mercado financeiro, além de dividir as informações com presidentes e diretores financeiros desses clubes da primeira divisão. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E se você já é inscrito, aproveita e aperta o botãozinho para se tornar membro. Tenho certeza que você vai curtir a série de vantagens que o canal do Nicola disponibilizou para você. A gente se vê em breve. Tchau, tchau!